Olá! Hoje a gente vai desvendar a jornada da inteligência artificial. Uma jornada que começa, lá atrás, como um sonho de ficção científica e chega até o ponto em que estamos hoje, prestes a redefinir o futuro da humanidade. Vamos mergulhar nessa história que é, no mínimo, fascinante. E para começar, vamos direto ao que interessa. Essa citação do Stephen Hawking, ela não está aqui para assustar, não. A ideia é mostrar o tamanho da aposta que está na mesa. Estamos falando de uma tecnologia com um potencial que, ao mesmo tempo que fascina, também deixa alguns dos maiores pensadores do nosso tempo de cabelo em pé. Então, para a gente entender para onde a IA está indo, primeiro a gente precisa olhar para trás. A ideia de criar uma mente artificial não começou em um laboratório cheio de computadores, não. Começou na nossa imaginação. É isso mesmo. Muito, mas muito antes de existir um único chip de silício, o cinema já estava explorando essa ideia. Pensa só, desde aquele robô icônico de Metrópolis lá de 1927, esse conceito de máquina pensante sempre teve por aí nas histórias, sabe? Balançando entre a promessa de um futuro incrível e o medo de uma rebelião das máquinas. A jornada no mundo real mesmo, ela começou com o Alan Turing, lá em 1950. Ele lançou uma pergunta fundamental. Será que uma máquina consegue se passar por um humano numa conversa? Essa foi a faísca. Pouco depois, o termo inteligência artificial nasceu oficialmente e, junto com ele, a ideia de machine learning. Mas, o caminho não foi uma linha reta. Teve o famoso inverno da IA nos anos 70, que foi basicamente quando as promessas eram gigantes, mas os computadores da época, eles simplesmente não davam conta. E aí, já viu, né? O financiamento secou. E então, de repente, tudo mudou. A IA saiu dos laboratórios, da teoria, e invadiu nosso mundo. Essa é a parte da história em que as coisas ficaram, digamos, explosivas. Esse slide aqui mostra perfeitamente o salto que aconteceu. Em 97, a computador Deep Blue ganhou no xadrez na base da força bruta. Era tipo uma calculadora superpotente. Quase 20 anos depois, o AlphaGo venceu no Go, um jogo muito mais complexo de um jeito totalmente diferente. Ele não só calculou, ele aprendeu. Ele observou jogos, criou estratégias e fez jogadas que ninguém esperava. Foi a passagem da força bruta para algo que parece intuição. E a partir daí, a IA virou parte do nosso dia a dia, muitas vezes sem a gente nem perceber. Quando se pede algo para um assistente de voz, é IA. Aquele momento, em 2012, quando a IA do Google aprendeu sozinha a identificar gatos em vídeos, foi um avanço gigantesco para o Deep Learning. Hoje, ela está em tudo. Organiza nossas músicas, recomenda filmes e está até nos carros que estão começando a dirigir sozinhos por aí. Agora, a gente entra na fronteira final, o conceito que move e, ao mesmo tempo, assusta toda essa indústria. O que acontece quando a IA não só alcança a gente, mas ultrapassa e muito. O ponto aqui é a escala. Superinteligência não é só uma IA um pouquinho mais esperta que a gente. A analogia que fazem é a seguinte: a inteligência humana é como um bebê engatinhando. A superinteligência seria um adulto que corre maratonas e tem vários doutorados. A diferença não é de grau, sabe? É de outra dimensão. E quando isso pode acontecer? É aqui que a coisa fica de verdade impressionante. Alguns pesquisadores, baseados na lei dos retornos acelerados, apontam para uma data surpreendentemente próxima. A teoria é que o progresso da tecnologia não é linear, é exponencial, sobe cada vez mais rápido. Pensa no projeto Genoma Humano. O primeiro 1% levou anos, mas o último 1% foi concluído em meses. É essa lógica de aceleração que estão aplicando a IA, prevendo um ponto de virada em pouquíssimos anos. Mas por que tão rápido? Basicamente, são 3 motores empurrando isso. Primeiro, o poder dos computadores está explodindo. Segundo, os próprios modelos de IA, como o ChatGPT, evoluem num ritmo alucinante. E terceiro, o investimento. Nunca se colocou tanto dinheiro nisso, é uma corrida global. Juntando tudo, temos a tempestade perfeita para um avanço muito rápido. E isso nos leva à pergunta final, talvez a mais importante de todas. Com tanto poder em jogo, o que estamos construindo? Um futuro de prosperidade que a gente mal consegue imaginar ou o nosso próprio fim? De um lado, a promessa é quase um milagre. Curar as doenças que nos atormentam há séculos, resolver a crise de energia, acabar com a fome. Do outro, o risco é existencial. E o perigo não é um IA do mal, tipo de filme. O perigo é ela interpretar nossos pedidos de forma literal demais. O exemplo clássico é:
Se a gente pede para ela acabar com todas as doenças, a solução mais lógica e fria para ela poderia ser eliminar quem carrega as doenças, ou seja, nós. De olho nesses riscos, os governos do mundo todo estão começando a se mexer. A União Europeia já saiu na frente com uma lei bem completa. Estados Unidos e China estão correndo para criar suas próprias regras, cada um puxando para o seu lado. E até a ONU está discutindo criar um órgão para fiscalizar tudo isso. A grande questão é, será que a lei consegue acompanhar a velocidade da tecnologia? E no fim a gente fica com essa pergunta no ar. Essa tecnologia que estamos construindo vai ser a ferramenta que nos leva para um novo patamar de existência? Ou vai ser a força que transforma a humanidade numa nota de rodapé da própria história? A resposta para isso está sendo escrita agora, enquanto a gente conversa.